Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho para mulheres na construção civil. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estúdio a secretária adjunta de Infraestrutura Urbana e Obras em São Paulo, Adriana Boggio. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso. Recebemos também Valéria Cassimiro, diretora de obras da CIURB, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio também. Obrigada, Fernando. É um prazer, viu, estar Prazer aqui. é todo nosso. Obrigado. Como é que é o dia a dia de vocês nesse espaço majoritariamente masculino? Olha, atualmente ele é bem mais tranquilo do que já foi. Eu me formei efetivamente em 93. Então hoje eu acho que é muito tranquilo perto do que a gente já passou nesses anos que a gente teve que desbravar esse mundo masculino, mas estamos conseguindo, e o que é legal é que, por incrível que pareça, nessas nossas aventuras, né, para desbravar esse mundo, o apoio que a gente teve, pelo menos no meu caso, foi, na maior parte das vezes, dos próprios homens. Então, por incrível que pareça, tive mais apoio dos homens do que das próprias mulheres em muitas situações. Mas também sofri várias questões de preconceito, principalmente quando era recém-formada. O que foi o mais difícil nesse processo, até você entrar e você se consolidar no seu mercado, na sua profissão? Na verdade, o dia a dia, no começo era difícil. Eu sempre gostei de obra. Então, eu me formei, tinham pouquíssimas engenheiras que se formaram comigo na faculdade. Então, eu fiz engenharia civil na Mauá, depois eu fiz pós-graduação em administração na FAAP e pós-graduação em meio ambiente na FEI. Mas pouquíssimas engenheiras se formaram comigo na Mauá. A maioria, as poucas que se formaram, elas foram para a parte de cálculo estrutural para banco. Praticamente eu fui a única que foi para obras, mas eu sempre gostei de obras. Então, eu fiz engenharia civil para trabalhar com obras. Isso eu já tinha na minha mente. E para você ter noção, na primeira vez, recém-formada, você vai na obra, o primeiro problema que você tem na obra, não havia banheiro feminino. Só existia banheiro masculino para os engenheiros. Então, você tem que, no dia a dia, ir galgando o seu espaço, passar por vários testes. Se você for pensar, eu acho que hoje tem uma questão que tá um pouco chato, porque as pessoas pegam tudo ao pé da letra e tal. Por exemplo, uma das primeiras situações complicadas que eu passei, medir uma fachada no balancinho, né? O balancinho antigamente não é como esses balancinhos elétricos que a gente tem hoje, pequenininho, não. Ele era o balancinho na fachada toda do prédio e tinha as cremalheiras que você ia subindo, era tudo de madeira, ninguém usava cinto de segurança. Isso não existia. Então, eu peguei, o empreiteiro falou, a gente vai medir a fachada amanhã. Eu falei, tá bom. O balancinho estava no primeiro andar, tô tranquila. Cheguei para medir a fachada. Eles tinham subido de um dia para o outro até o 20º andar. Nossa. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou subir aqui sem cinto de segurança. Eu falei, bom, pelo menos eu sou solteira, não tenho filhos. Quem vai chorar é meu pai e minha mãe se acontecer alguma coisa comigo. Falei, Adriana, internamente, você quis fazer engenharia civil. Você falou, então agora você não pode arregar, né? Bom, medi a fachada com o empreiteiro. Depois disso, ele começou a me respeitar muito. Agora, em relação aos trabalhadores, que todo mundo fala, nunca tive problema nenhum. Sempre foram muito respeitosos. Eles saíam de férias, daí iam para a cidade deles. Então, um trazia
até cachaça, aquelas, como chama, de açúcar que eles comem. Aí eu não sei, olha, eu Rapadura. sempre... Rapadura. O que eu ganhava de rapadura, eu falava, ai meu Deus, eu não posso nem falar que eu não gosto. Mas, sabe, eu nunca tive problema nenhum. Nossa, muito, nunca tive problema nenhum. O machismo, por incrível que pareça, era muito mais nos escritórios do que na própria obra. Sempre fora da obra. Na obra funcionava bem. Eles sempre me respeitaram, nunca tive problema nenhum. Você, Valéria, como é que foi esse início para você? Como é que foi enfrentar essa área majoritariamente masculina, sendo uma mulher que estava focada, que você queria fazer aquilo? Então, na verdade, eu sou um pouco depois da Adriana, me formei em 99 e quando eu entrei para trabalhar em obras, eu fui para trabalhar na época, as obras que eu fui trabalhar era de cunho muito específico, que era obras de restauro. E eu fui exatamente porque não tinha um especialista dessa área, porque os engenheiros não têm a menor afinidade com isso, então eu fui por essa causa. E só que naquela época eu tinha 30 anos, hoje eu vou completar 50, mas eu não tinha essa consciência do que é ser mulher numa obra. Eu vou te falar que eu não tinha essa consciência. Eu não sei se a Adriana tinha essa consciência. Não, foi... Eu tipo assim, eu fui para trabalhar. Porque falavam, uma mulher em obra, eu acho que para mim, mais do que em uma obra, porque eu atuei nas obras, Sim. eu trabalhei na Birman, na Tanner Birman, eles tinham uma mentalidade americana, então fiquei 7 anos lá, então fui muito bem recebida, eles tinham empreendimentos de ponta, trabalhei no Palácio Tangará, no Birman 21, fui para o Chile. Mas o pior de tudo foi na usina de asfalto. Para mim foi. Então, quando eu fui superintendente lá. Isso que eu não, quando eu comecei efetivamente na obra, eu não tinha essa noção, não passava isso na minha cabeça, é porque hoje é muito mais falado. Eu acho que na época, como você tocava a vida lá e vai vivendo cada dia, é o dia, você vai vivendo mais light. Era mais light. Eu fui ter noção do que é você ser mulher num ambiente corporativista, como que é a engenharia civil, quando eu fui para os escritórios. Para eles me aceitarem como igual. Eu acho que foi onde que eu sofri mesmo. Porque na obra mesmo, as pessoas te respeitam. Você está lá num posicionamento, eles te respeitam. Mas quando eu fui para o escritório, que eu acordei, que eu vi que talvez eu tinha um caminho aí a trilhar. Meu sentimento é esse. Hoje, olhando tudo, no começo a gente não tem noção, é muito jovem. Hoje as meninas, elas têm mais consciência do que é ser mulher. A verdade é essa. Tanto, acho que na minha época a gente não tinha muita noção do que era ser mulher, de verdade. Na verdade, eu acho que muito se associava à imagem feminina à arquitetura, decoração, paisagismo e nunca à engenharia em si, né? Tanto é que eu fui trabalhar com obra de restauro, porque não tinha nenhum homem que faria isso, talvez. Eu ouvi de uma pessoa, meu pai sempre me... Nossa, meu pai era engenheiro, então ele sempre teve muito orgulho, sempre me apoiou muito, na minha opção de carreira. Na minha família todos me apoiaram, mas eu ouvi uma pessoa me falou assim, nossa, faz arquitetura porque você é mulher, não faz engenharia. Eu falei, não, eu vou fazer engenharia. Mas tinha essa mentalidade. Engenharia é uma coisa muito de cálculo, né? É uma matéria que exige muitos cálculos. Vocês sempre gostaram de cálculos na escola? Sim. É uma facilidade. E até completando o que ela falou, diferente do que o pai dela falou, o meu pai é engenheiro mecânico. E como eu fui muito dedicada na época da faculdade, eu me dedicava bastante, era assim... Ele chegou no final, ele falou assim, se eu soubesse que você ia trabalhar, eu tinha falado para você fazer engenharia mecânica. Então, ele achava até então que eu não ia trabalhar. Ela está fazendo, mas ela não vai trabalhar, é só para fazer. Você vai ser dona de casa. Mas foi isso que ele falou. Acho que ele falou, se eu soubesse que você ia realmente trabalhar, eu tinha falado para você fazer engenharia mecânica.
Então, acho que, olha, mas então, é uma coisa estrutural. Então, eu estava naquela osmose, naquele machismo estrutural, já dentro da própria casa, né? Eu fui criada com 2 irmãos, então então tudo aquilo ali para mim estava dentro do contexto, entendeu? Hoje eu tenho consciência. Imagina, meu pai não poderia nunca ter falado um negócio disso. O que te motivou quando você estava lá na escola a seguir esse caminho da engenharia, das obras? Não, porque na verdade a minha formação é de arquitetura. Talvez por isso que meu pai deixou eu estudar. Talvez seja isso. Tudo bem, vai ser arquiteto, então tá tudo bem. Então tá tudo certo. E eu fui parar em obras por conta de obras de restauro e ao longo do tempo eu fui me especializando, eu fui estudando a parte de engenharia e aí eu fui para o lado da engenharia. Hoje, totalmente obras de engenharia. Mas eu comecei na área de arquitetura, eu tenho a formação de arquiteta. Vocês acham que essa dedicação das mulheres ao trabalho, as mulheres são mais estudiosas, mais detalhistas, faz diferença no resultado final da obra e em todo o projeto, na organização de um projeto? Com certeza, com certeza. Hoje, nós em CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana, e é a Secretaria de Infraestrutura de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina. Nós temos todas as diretorias ocupadas por mulheres hoje. E não porque nós quisemos colocar mulheres, nada disso. Até o próprio prefeito, quando me nomeou, foi por uma questão de competência. E ele teve, e é uma honra para mim, porque ele teve coragem de me nomear. Eu sou a primeira engenheira a ocupar esse cargo e a primeira mulher a ocupar esse cargo. Nós hoje temos a Valéria, que é a nossa diretora de obras, que é o coração da secretaria, a nossa diretora de projetos, a nossa diretora de planejamento e a nossa diretora, que é outra diretoria financeira. Então, hoje, por competência, porque nós temos uma equipe feminina muito competente, comprometida, nós temos todas as diretorias ocupadas por mulheres. 51% de mulheres em uma secretaria que historicamente foi masculina, até machista, e hoje nós temos 51% de mulheres. E é muito legal, porque quando eu entrei em CIURB, há quase 20 anos atrás, quando eu fui nomeada diretora de Obras 2, eu fui a primeira mulher a ser nomeada diretora de Obras 2, embaixo da diretoria que a Valéria ocupa hoje, que embaixo da diretoria de obras tem várias obras, né? Então, a primeira mulher. Então, é um orgulho para a gente. E é por competência também. E uma coisa importante é ressaltar, embora a CIURB tenha 51% de mulheres trabalhando, ainda não é na área de obras. Que nem a Adriana falou, as engenheiras hoje, a gente tem grande parte na área de projetos. Muito. Na área de obras, eu tenho uma faixa de 20 engenheiros homens e 2 engenheiras mulheres, tirando eu. Então, a maioria é homem, são homens. Né? Então, na parte de obras, só tem a Regina Celi a Adria e a Fátima, 3. De 20 engenheiros homens que eu tenho. Então, ainda... obras ainda não é um ambiente feminino ainda, não é um ambiente feminino. Mas se for pensar em 30, 40, 50 anos atrás, existe uma grande evolução. Primeiro que se fala muito sobre isso, segundo que vocês abriram as portas para que outras mulheres que gostem dessa área também se engajem e queiram também seguir esse caminho, né? Porque muitos anos atrás eu acho que era inimaginável, né? Eram algumas profissões para mulheres e outras profissões para homens. Hoje em dia não tem isso, né? Todas as profissões podem ser para todos os gêneros. No próprio CREA, o levantamento que eles têm, que 19% são mulheres engenheiras. Então, só 19% de engenheiras nós temos cadastradas no CREA do Brasil. Então, é muito pouco. A gente tem que incentivar a turma, as mulheres, a virem cada vez mais para esse mercado, para esse ramo, que é uma delícia, efetivamente. Sensação do dever cumprido, né? Você vê todo o passo a passo de uma obra e depois vê-la pronta, deve ser muito bom. É uma delícia. Eu vou te falar, eu não troco por nada. Eu gosto, sempre gostei. E hoje nós estamos em CIURB
CIURB você tem justamente infraestrutura, que são as obras da engenharia, as obras pesadas, obras de pontes, viadutos, túneis, canalizações. Então é um prazer enorme estar à frente dessas obras, além da responsabilidade, é claro, mas é a engenharia nua e crua que a gente tem hoje lá, que é a infraestrutura. Vocês citaram a questão dos escritórios, onde há mais preconceito. A questão salarial, ela já está adequada para homens e mulheres nos mesmos cargos ou ainda existe uma diferença? Então, na prefeitura nós não temos distinção. Eu acho que no poder público, de maneira geral, não há distinção. Agora, por exemplo, quando eu trabalhei nas empresas privadas, eu trabalhava na Tanner Birman, era uma empresa muito grande. Não havia distinção. Desde 93, 94, quando eu me formei, não havia essa distinção. Mas eu sei que em empresas menores ocorre, sim, essa discrepância salarial. E eu acho que o que eu sinto também, Dri, na empresa pública não há distinção, porque os salários é um salário, você ocupa o engenheiro isso, o engenheiro aquilo, então aqueles salários... Existe uma regulação, né? Isso, é uma regulação para todos. Porém, esses cargos de diretoria, no caso do meu cargo, do cargo da Adriana, e até diretora de obras 2, então é difícil você chegar ali. Então, o caminho é mais difícil. O caminho é difícil. Então, para você ter talvez o salário de diretora, eu acho que o difícil é você chegar ali. Não, é como a gente falou. É difícil. O primeiro prefeito que teve coragem de colocar uma mulher na Secretaria de Obras foi o prefeito Ricardo Nunes. E passaram prefeitas pela prefeitura e ninguém teve coragem. E as mulheres são tão competentes, às vezes até mais do que os homens, mas também tem que ter uma questão de... Você tem que ter coragem de nomear uma mulher. Vocês acham que o fato de ser mulher exige de vocês um esforço maior? Tem que mostrar mais o trabalho, mostrar mais serviço, ficar mais horas trabalhando para mostrar, olha, eu valho mais ou eu trabalho mais, enfim, é mais difícil? Eu acho que existe um preconceito ainda. Isso eu visualizo, eu tive muito quando era recém-formada. Aí sim eu tinha que provar a todo momento a competência. Tive um pouquinho na usina de asfalto, quando fui nomeada superintendente da usina de asfalto aqui na prefeitura, que eu cheguei lá e falaram, que uma loira está vindo aqui ser superintendente, não vai aguentar um mês. Não vai aguentar um mês. Eu fiquei de 2016 até encerrar as atividades da usina em 2019. Depois as pessoas que tinham falado até viraram meus amigos. A gente tem que relevar, né? Porque se levar tudo ao pé da letra, vou te falar, não vai. Mas lá também eu tive que... Diariamente era um teste diário. Mas é muito bom para o crescimento. É que no caso deles não existia parâmetro, né? Eles não tinham parâmetro de antes da sua chegada, então... Não, e eram 200 funcionários, tinham 200 funcionários. 2 usinas trabalhando 24 horas. Era uma delícia trabalhar lá também. Não tinha final de semana. Na verdade, eu gosto dessa agitação, eu gosto dessa dinâmica, desse sentimento, dessa energia. Eu acho que é muito bom. Você citou uma empresa americana na qual você já trabalhou. Como é que é? São Paulo é praticamente um país de tão grande, a quantidade de obras é inimaginável, né? Inclusive, acho que é a cidade do mundo que mais tem prédios hoje, obras e prédios já prontos. Por que o Brasil está tão atrasado em alguns pontos com relação a outros países? Você citou que a mentalidade lá de fora é diferente, igualitária. Na verdade, era a Tanner Birman, porque a Birman era brasileira, a Tanner veio e se associou à Birman, então ficou a Tanner Birman. Eu tinha o meu project manager, que trabalhava comigo, ele falava sempre assim, Adriana, lá nos Estados Unidos, a gente planeja e projeta por 2 anos e constrói em 1. Aqui no Brasil, vocês planejam e projetam 2 meses e constroem em 5. E é mais ou menos isso, entendeu? Agora, que os equipamentos, os materiais lá eram muito mais desenvolvidos,
Com certeza. E olha que a Birman sempre foi uma empresa de excelência, pegando os materiais de ponta, com as construções mais modernas aqui em São Paulo. Mas a qualidade dos materiais, o tipo de material não é o mesmo dos Estados Unidos, por exemplo. E ainda não é, né? Não era e não é. O material utilizado hoje no Brasil, ele é adequado para o clima brasileiro ou não? Dá para se usar materiais ainda melhores para esse clima, em questão de durabilidade, facilidade de manejo? Eu acho que sempre dá. Eu acho que a gente está inovando, mas sempre dá para inovar cada vez mais. Essa questão de colocar o drywall em prédios residenciais, quando eu me formei, havia muita resistência. Muita resistência. E o que aconteceu com os anos? O drywall foi se modernizando, vieram, acusticamente eles foram ficando mais modernos, falar, não dá para pregar quadro, antigamente não dava. Então, eles foram se modernizando para atender todas as necessidades do consumidor. Então, isso é gradual e eu acho que isso está acontecendo de maneira não tão rápida como nos Estados Unidos, por exemplo. Mas existem também países que, se a gente for comparar, que são bem menos evoluídos. Então, mas a gente tem que sempre olhar para frente, né? Com certeza. Quais são os desafios, na opinião de vocês, em se trabalhar num país em que se planeja muito pouco, em que a obra fica muito longa e existe uma burocracia que impede, né, o andamento das obras? Eu acho que a burocracia... Né? Eu acho que a palavra burocracia é o que mais complica o dia a dia de todo mundo, né? O que você sente no teu dia a dia, Valéria? No caso, a Adriana, que passou por uma empresa que tem um nível talvez internacional, talvez ela consiga entender. Eu acho que a burocracia nós é o que empata mais, não é? Não, se você comparar uma empresa pública, né, com uma empresa privada, o nível de burocracia é muito maior. Em função de uma série de questões que, se deixar solto vai acontecer isso, foram criando-se essas burocracias. Barreiras. E vai travando. De repente, quando você vai fazer uma obra, você primeiro tem que licitar o projeto. Para fazer a licitação do projeto, 6 meses de licitação, mas o prazo do projeto. Você tem licenças. As licenças, mais 6 meses de licitação da obra. Às vezes não dá, em uma gestão você não consegue fazer tudo, muitas vezes. Terminando a gestão e o processo ainda não foi finalizado. Não foi, porque existe uma série de subterfúgios para ir travando todo, e o sistema tem isso. Então, em empresa privada é muito mais rápido. Quais são os principais acertos da engenharia brasileira com relação a outros países, enfim, ou da América do Sul ou América do Norte e Europa? Eu acho que na questão de infraestrutura, por exemplo, a gente está usando muito agora para fazer galerias, o MND, que é o método não destrutivo. E efetivamente facilita muito, porque a gente não tem mais quebradeira, não tem mais que quebrar a rua, a via, vem tudo por baixo da terra, as interferências diminuem drasticamente. Então, nós estamos nos modernizando nesse sentido. Agora, pontes e viadutos, por exemplo, nós hoje lá em CIURB, nós temos fibra de carbono. E nós, além disso, hoje nós temos, pela primeira vez na história da Prefeitura aqui de São Paulo, um programa de manutenção e de pontes e viadutos, que historicamente nunca teve. Eu tenho percebido nas ruas. Hoje a gente tem praticamente 200 obras de pontes e viadutos em andamento. Além desse programa de pontes e viadutos, nós temos o nosso programa de drenagem. Nunca também, historicamente, foi investido tanto em drenagem como foram nesses últimos 3 anos. E eu fico orgulhosa, porque a gente fez parte disso, né, Val? Exatamente. E as próprias escolas. Hoje nós temos um programa de manutenção de escolas que
todas as escolas da rede direta da prefeitura vão passar por manutenção, intervenção até o final do ano, todas. Nunca houve isso. Então, os investimentos aumentaram muito e a gente está orgulhosas, né, e orgulhoso como um todo na CIURB, de fazer parte desse sistema, desse desafio. Porque é muito difícil você conseguir, em função de todos essas travadas. Até chegar na obra existe todo um processo muito Sim. longo, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Queria agradecer, Valéria, que você não vai estar no segundo bloco. Obrigado pela tua presença. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje fica aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Estamos de volta nesse segundo bloco falando sobre o mercado de trabalho para mulheres na construção civil. O projeto de lei 794 de 2019, de autoria do deputado Caio França, torna obrigatória a reserva de no mínimo 10% das vagas de emprego na construção civil para mulheres. A gente recebe nesse segundo bloco Adriana Boggio, secretária adjunta de Infraestrutura e Obras de São Paulo, e Daniela Maganin, especialista em segurança do trabalho e engenheira elétrica. Daniela, obrigado pela tua presença, viu, nesse segundo bloco. Eu que agradeço. Prazer recebê-la. Adriana, continuando aquele nosso bate-papo de planejamento, escolas, obras mais modernas, como é que funciona o planejamento de obras de vocês? Então, hoje nós em CIURB, hoje o nosso secretário é o Marcos Monteiro, né? Eu sou adjunta. O Marcos Monteiro, ele é professor da Mauá, professor do Mackenzie. E a visão dele, ela é muito de planejamento, né? E, por incrível que pareça, a gente conseguiu, lá na CIURB, montar uma coisa que nunca teve na CIURB, que é o planejamento das obras. E como a gente conseguiu isso? Nós temos o FCTH, que nos ajuda com as obras de drenagem, os cadernos de drenagem, falando de todas as obras necessárias que necessitam serem feitas em São Paulo para a diminuição das manchas. Então, nós temos os cadernos de drenagem, nós temos o FDTE, que é outra fundação também da USP, que nos auxilia também no programa do PMRR, que são os programas de riscos, as áreas de riscos. Temos também a AGV, que é muito importante também nesse planejamento. Porque além do planejamento das obras, onde a AGV entra? A AGV nos auxilia em toda a nossa estruturação. Então, hoje a AGV está dentro da nossa secretaria, levantando todas as o que pode haver de deficiências ou não em processos. E a AGV não entra nas obras, né? O FTH, o FDTE que nos ajuda, nos auxilia nesse planejamento de obras. A AGV nos auxilia nesse planejamento administrativo. E tudo que foi levantado, hoje nós já estamos implementando manuais, procedimentos com a AGV e dando cursos para os nossos funcionários, nossos servidores, para que eles tenham padronização. Por exemplo, quando eu cheguei na prefeitura, quando eu cheguei em CIURB, comecei a executar, fiscalizar as obras, não havia padronização de nada. Os engenheiros mais velhos faziam, faz assim, assim, assado. Falava, mas por quê? Não posso fazer desse jeito? Não, faz assim que tem que fazer desse jeito. Mas por quê? Não, porque é assim. Hoje não, hoje a gente vai ter um manual, a gente já está fazendo esse manual com a AGV, essa padronização para auxiliar e para dar suporte técnico e até suporte para os nossos servidores, que muitas vezes, em função de todos esses controles que ocorrem, de Tribunal de Contas, Controladoria, os servidores acabam
tendo que tomar providências e não tem um suporte, não tem um escoramento. E essa padronização é importantíssima. Então, mudando todo o paradigma da Secretaria de Infraestrutura Urbana, com o Monteiro à frente disso e eu logo atrás, a gente está conseguindo transformar a Secretaria de Obras em uma secretaria com planejamento de todas as obras que nós temos. Pontes, viadutos, áreas de riscos, que é o PMRR, que é o FDTE, o FCTH, que é a parte de drenagem, e obras de reservatórios, que temos várias obras de reservatórios em andamento, Morro do S, Perus. Então, e isso tem nos ajudado demais para justamente conseguirmos, não vou falar alcançar, que talvez a gente não esteja já no nível americano, mas conseguirmos nos aproximar dos outros países mais avançados nessa questão de planejamento e conseguir planejar uma obra e não mais um planejamento de 2 meses com uma obra de 5. Hoje nós já temos lá em CIURB um planejamento de 1 ano e meio, e as obras estão saindo, por exemplo, ontem a gente retomou a obra do Chucre Zaidan, do túnel, 36 meses de obra. Uma obra que começou em 2012, paralisou logo em seguida, tinha os inbox dos túneis lá paralisados, que era um desgaste para a prefeitura ficar fazendo a manutenção daqueles inbox, porque acumulavam água e tal. Ontem o prefeito foi lá, o prefeito Ricardo Nunes foi lá e retomou a obra do Chucre Zaidan. Mas após um planejamento, a gente fez um planejamento, fizemos a nova licitação, e agora retomou a obra. Então, hoje nós temos, é com orgulho que eu falo que hoje em CIURB nós temos o planejamento de todas as nossas obras. Que é a continuação da Luiz Carlos Berrini para ir para o outro lado. Isso, exatamente. Que é onde tem todo aquele São 36 meses de obra lá. O tráfego ali é intenso. Vai ajudar bastante a região. Daniela, a gente estava falando no primeiro bloco dessa dedicação, né, desse cuidado que a mulher tem com o trabalho, em todos os trabalhos, e nesse caso das obras não é diferente, né? Faz uma diferença no resultado final. Qual que é a importância, na tua opinião, desse projeto para empregar mais mulheres nessa área tão estratégica que é a área de obras e infraestrutura? A importância é que a mulher ela consegue, de alguma forma, organizar várias frentes de obras, né? E a engenharia civil, de modo geral, ela tem sempre várias frentes, né? Seja numa manutenção, seja numa reforma, numa obra como essa que a Adriana falou. Então, precisa de uma pessoa que consiga visualizar tudo de uma vez só, né? E a mulher consegue. Você também tem uma história parecida com a dela, de se encantar com a engenharia desde sempre? Desde sempre, desde pequenininha. Meu padrasto era engenheiro civil, eu adorava ir na obra com ele. Acompanhei eu tinha 5 anos de idade, já estava pisando na obra. Começou cedo. Ele não seguiu carreira, mas deixou uma sementinha dentro de mim, e aí eu quis ser engenheira também. Para você foi difícil o começo do mercado de trabalho por fato de ser mulher? Foi um pouquinho, principalmente na hora das entrevistas, né? Eu acho que começa ali, na entrevista já começa uma certa dificuldade, uma certa barreira. Aí quando perguntam se você é mãe, com quem você vai deixar o filho, você consegue trabalhar e cuidar do filho, mas a gente consegue. A questão da maternidade, eu acho que é o que mais pega, né, nas entrevistas de emprego, porque exige, como em toda a profissão, exige uma dedicação e eles acham que talvez o fato de ser mãe e ter filhos pequenos vá prejudicar o seu dia a dia. Como é que você vai para a obra, né? Como se ficar no escritório fosse fazer alguma outra diferença. Não vai fazer diferença. Trabalho é trabalho, mãe é mãe. Obras planejadas por mulheres são mais bem feitas? Puxa a brasa para o seu lado. Tem homens competentes, tem mulheres competentes. Só dá essa alfinetadinha. Eu só acho que as mulheres acabam mais se virando nos 30, né? Porque tem casa,
os filhos, o marido. A gente não perde essas responsabilidades. Elas só se acumulam. Em função disso, as mulheres acabam tendo mais estresse, muitas com depressão, pânico, ataque cardíaco, e é uma consequência. A gente está chegando nesse nível que antes só os homens mais novos tinham os ataques cardíacos, problema de coração. Hoje as mulheres já estão se aproximando, mas é a consequência de tudo que a gente está vivendo. As mulheres têm essa característica de conseguir lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Os homens acho que são um pouco mais... primeiro aqui, depois eu vou para cá. Como é que funciona o planejamento socioambiental de uma obra grande, de uma obra de infraestrutura, de um viaduto, por exemplo, de uma ponte, uma obra maior, uma obra de metrô, por exemplo? Então, metrô efetivamente a gente não faz, mas, por exemplo, os nossos reservatórios, que são obras grandes, obras de 200, 300 milhões, né? Da execução do projeto, nós já contratamos a questão de, a questão ambiental, que às vezes é RIMA, EA-RIMA, EVA, depende do tamanho da obra, da característica. Então, a gente já contrata esse projeto, esse pacote ambiental como um todo, que tem o projeto, tem a autorização, tem a licença, para quando sair a licitação da obra em si, as licenças já estejam prontas, aprovadas, autorizadas. Às vezes isso não ocorre, mas de qualquer maneira, a gente já deu entrada no meio ambiente para que essas licenças sejam emitidas. Então a gente vai fazendo a licitação e às vezes começa uma obra, daí mais uns 2 meses, 2 meses, acaba saindo a licença. Mas esse planejamento é junto com a execução do projeto, esse planejamento da questão ambiental. Como é que funciona o passo a passo de um planejamento de uma obra, do início do planejamento até a entrega dessa obra? Olha, nós iniciamos então nessas duas frentes, o projeto da obra e a questão ambiental, nessas duas contratações. Fazemos a licitação dessas duas contratações. Se a licitação dá certo, a gente consegue fazer essa contratação em 4, 6 meses. Às vezes tem alguma... Vamos considerar que deram certo. Eu vou falar passo a passo, considerando que tudo deu certo, que não houve paralisação nenhuma, ninguém entrou com recurso, nada disso. Depois que o projeto é executado, o que a gente faz? A gente lança a licitação da obra. Nessa licitação da obra, já vem anexado a licença ambiental, ou o andamento dessa licença ambiental e o projeto. O projeto, hoje, nós temos 3 maneiras de fazer essa contratação, né? Normalmente, nós fazemos obras grandes com projeto executivo, não projeto básico. Então, a gente fez o projeto executivo, a licença ambiental, solta a licitação na rua, que vai demorar mais uns 4, 6 meses para a contratação e daí inicia-se a obra. Uma obra grande de um reservatório é uma duração de pelo menos 24 meses, tá? Dá para fazer em 18 meses, mas fica um pouco apertado. O prazo que a gente utiliza normalmente são 24 meses. Que mais? Eu acho que é isso. E depois que executou a obra, finalizou a obra, nós temos os termos de recebimento provisório, depois o termo de recebimento definitivo e ok. E acho que é isso. Aí vem cortar a parte melhor, cortar a fita da obra, inaugurar a inauguração. Né? Essa inauguração que é a parte mais legal. Esse mundo prazo, desde o início ao fim, muitas vezes a gente não consegue fazer numa gestão só. Porque você solta o projeto, daí entram com recurso, trava lá não sei aonde. Então, o tempo vai passando e eu te falei, de 4 a 6 meses para contratar o projeto vai demorar mais 1 ano para ser feito. Então, os prazos são muito grandes, demorados, extensos, e às vezes a gente não consegue uma obra grande dar início, meio e fim em uma gestão só. A gente estava conversando aqui no intervalo com relação aos materiais, né, mais modernos, mais novos, mais leves e ecologicamente mais corretos. O impacto hoje de uma obra, na opinião de vocês, ele é menor do que de uma obra antiga que gerava muito resíduo, muito desperdício? Com certeza. Hoje a gente tem muito recurso e a gente reutiliza muito material.
A questão dos blocos, aqueles blocos pré-moldados, estão sendo muito usados hoje nas obras da Prefeitura e do Estado, né? Em escolas, hospitais. Isso, e nas edificações. Nas edificações, diminui o tempo sim. de obra também, né? Qual que é a vantagem Facilita. desses blocos? Reduz o tempo de obra e causa menos resíduo, menos lixo? Com Menos certeza. lixo. A gente não está usando só os blocos pré-moldados, a gente está fazendo as estruturas pré-moldadas nas Também. escolas também, que ela já vem pronta das fábricas, então a gente efetivamente chega e só monta a estrutura. É muito rápido, muito ágil, não tem resíduo praticamente nenhum. Então, agora outra coisa, quando a gente tem alguma demolição para fazer, o que a gente faz? A gente brita o material para reutilizar. Então, por exemplo, no asfalto, quando a gente vai fazer o recapeamento da cidade, a fresa a gente utiliza para utilizar no próprio asfalto. É o próprio RAP, entendeu? Que a gente utiliza. Então, a fresa é utilizada, o concreto a gente brita e é reutilizado. Então, a utilização do material hoje é muito mais normal, comum do que antigamente, né? Com certeza. O nosso asfalto hoje do Brasil é um pouco melhor do que o que era antigamente, que chovia um pouquinho e já ficava todo esburacado. Existe agora já uma solução que mantenha o asfalto mais liso por mais tempo, que seja mais duradouro? Existem soluções. Hoje, a nossa secretaria, ela não cuida do programa de recapeamento da cidade de São Paulo. Eu não sei te detalhar a faixa do asfalto que estão utilizando. E eu sei que o RAP espumado eles estão utilizando, mas eu não sei te dar maiores detalhes, porque nessa gestão não participei da contratação do asfalto. Mas com certeza o que a gente sabe é que é um asfalto bem mais moderno. O que eu tenho visto em algumas pesquisas é que esses materiais, esses blocos, eles têm um conforto térmico maior, é isso mesmo? É. Ele previne um pouco a não utilização de um ar-condicionado, caso não seja possível? Ajuda? Ajuda muito, né? Porque O é um material mais ar-condicionado é composto? sempre bem-vindo, né? É um material mais composto, ele é mais largo? Porque dependendo da Toda a obra... fabricação dele, não é só a questão da espessura dele, mas toda a fabricação dele já é para um conforto térmico. Frio, tanto frio quanto calor, né? É questão do material mesmo, que já é feito para isso. Porque tem lugares no Brasil que são extremamente quentes e não têm condições de ter um ar-condicionado. Talvez essas obras aliviem um pouco a temperatura. Ajuda O que são as novidades aí, né, do setor de construção? O que você está vendo de inovação que tem feito diferença? Eu fui recentemente na feira na FEICOM, né? São tantas novidades. Na parte elétrica também tem muita coisa que fica até difícil da gente pontuar. Mas existem coisas maravilhosas, assim, dos reaproveitamentos, como a Adriana falou, britar concreto, reutilizar a fresa do asfalto. Isso que você falou também do material novo, né, que eu disse que não é bem a espessura dele, mas sim a forma como ele é feito. A composição. Tudo isso é uma composição, exatamente. Não adianta você querer usar só um item numa obra, né, digamos assim, de inovação. Né? Você vai precisar usar tudo. Tem até teclas inteligentes, assim, de interruptor para acender a sua luz, que ela só acende com a sua digital, coisas desse tipo. É fascinante. A tecnologia está mudando o nosso jeito de morar, de se locomover. Nas pontes e viadutos, o que a gente tem utilizado bastante, que é uma tecnologia de ponta que se utiliza em todos os países do primeiro mundo, é a fibra de carbono. Então, a gente tem feito a recuperação das pontes e viadutos e o reforço com fibra de carbono. Ou seja, o material que dura muito mais e que dura não se muito mais, muito mais fácil de manuseio, muito mais limpo, material muito mais limpo. Agora precisa de uma mão de obra um pouquinho mais especializada. Então, nos canteiros, o que está sendo feito? Se especializando também, né, os funcionários, que é importantíssimo, né? Eles estão ficando mais especialistas para conseguir manusear e utilizar esse tipo de material.
que, na opinião de vocês, pode ser feito pelos parlamentares aqui da Casa para melhorar os processos, acabar com a burocracia, para que tenham mais mulheres em cargos de comando ou dentro ali do ambiente das obras, para que as obras fluam melhor, custem mais barato e fiquem prontos mais rápido? Eu quero tudo também, né? Que fique mais barato, mais rápido e que tudo funcione. Eu acho o seguinte, eu acho que essa PL é importantíssima. Eu acredito que esse tipo de atitude, esse tipo de providência, os parlamentares que estão fazendo, eles estão no caminho correto, mas ao mesmo tempo eu acredito que as mulheres em paralelo têm que ir galgando não só os 10%, chegar a 20%, aos 30%, aos 50%. Então, tem sim uma responsabilidade dos parlamentares, mas precisa ter uma responsabilidade nossa também. De não, as mulheres não têm que ficar acomodadas, reclamando o leite derramado e não lutar pelo que quer. O meu pai, que me incentivou sempre na engenharia civil e na engenharia, ele sempre me deu total apoio e falou: minha filha, confia que tudo que você quiser é possível. Então, eu acho que a gente, às vezes, eu acho importante reclamar quando tiver algum abuso, mas também não dá para ficar só no mimimi, só reclamando, sabe? exatamente. Na nossa época, quando a gente se formou, nem existia esse mimimi. Tem que arregaçar as mangas e vai para a luta. É isso que você tem que fazer. Agora, claro que com o apoio dos parlamentares é muito melhor, nos dá um respaldo. Mas a gente tem que continuar arregaçando as mangas e indo para a luta. Não esperar só de fora, né? Não. Você, o que você acha dessa atuação do parlamento para que melhore? Eu gostei da ideia da PL e faço das minhas palavras a da Adriana, que realmente ajuda muito, vai incentivar muita coisa, mas a gente tem que correr atrás também. Quando eu entrei na faculdade, tinham 180 alunos, 10 mulheres. A única a se formar fui eu. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Quantas se formaram? Só você? A única a se formar fui eu. Você ouvia que as mulheres, quando nasciam, eu ouvia isso. Deus perguntava: você quer ser bonita ou você quer ser engenheira? Hoje passaram 3 mulheres bonitas e engenheiras por aí. Dá para ter as duas coisas, tá vendo? Isso, tem esse mito aí. Meus colegas de faculdade. 3 mulheres bonitas e engenheiras, então... O que dizer para as meninas? O que dizer para as meninas que estão assistindo vocês, que pensam em seguir essa carreira, mas que têm um pouco de receio com relação justamente a isso, ser mulher no ambiente masculino, de obra, de sujeira? Coloca o capacete e vai em frente. É uma delícia. Eu vou te falar, eu sou apaixonada pela engenharia civil. Eu não faria outra coisa na minha vida. Então, assim, às vezes nós mesmos nos colocamos algumas barreiras imaginárias. E são imaginárias na nossa cabeça. Essas barreiras não existem. Então, para as meninas que querem fazer engenharia, não desista por uma ilusão de que vai... Porque é uma ilusão que você vai ter problema. Provavelmente você não vai ter. E se tiver um probleminha ou outro, você releva, ignora e toca a tua vida. Não vale a pena desistir do teu sonho em função disso. Não. Problemas vão existir em qualquer profissão, em qualquer dia a dia, de qualquer trabalho. O que é o melhor da profissão de vocês? O que é a maior satisfação em trabalhar com obras, engenharia? Ver a obra pronta. Com certeza. Você pegou um embrião... É um filho. E tornou-se um filho, exatamente. Às vezes demora, né? Demora para nascer, né? Demora, mas quando nasce é um prazer, viu? Mas nasce. Por que demora tanto? Tem vários fatores, né? Depende do tamanho, da complexidade. Do tempo. Se chove muito, se não chove. São muitas variáveis. São muitas interferências, muitas variáveis. Da Enel. E aí tem projetos ambientais, tem barreiras ambientais também, que às vezes demoram bastante, né? Algumas licenças, que demoram um pouco mais. Quais são as obras hoje que são destaque em São Paulo, que vocês podem destacar que realmente são obras que vão mudar o dia a dia das pessoas? A vida, você citou os piscinões, as obras... Então, nós temos o piscinão da Moca,
O Antonico, que fica lá no Morumbi, que também está sendo feito. O Morro do S, que é lá no Campo Limpo. O Perus, que na verdade são 4 piscinões juntos. São 900 mil litros, que é o maior piscinão que a gente vai ter em São Paulo, porque são 4 juntos, né? É como se fosse 2 barragens e mais 2 piscinões. Então, 900 mil metros cúbicos é o maior de todos. Que mais que a gente tem de... Além disso, nós temos Ponte Jurubatuba, Chucre Zaidan, como chama a Teotônio, que também o prefeito foi lá, iniciou a obra. Nossa, Tem a da Itapecerica da Serra também, né? Tem a Itapecerica, tem o BRT Aricanduva, o BRT Radial. Tem Nossa, bastante tanta coisa. obra. Tem Não, tem muita tanta coisa. obra que eu estou esquecendo de várias aqui. Estou esquecendo de várias. É que é uma cidade, um estado muito grande. né? Nossa, Então, a gente hoje, por exemplo, ontem nós tivemos a prefeitura no bairro, em Santo Amaro. Eu vou te dar só o dado de Santo Amaro, porque está na minha mente, porque foi o dado. Em Santo Amaro, nós temos 610 milhões em obras de infraestrutura em execução, nessa gestão. Só para uma subprefeitura, são 32 subprefeituras. Então, só em Santo Amaro. Tem o reservatório do La Pena. Nossa, eu vou lembrando aqui, tem muita Não acaba, coisa, né? não acaba. Mão de obra para tudo isso é muita gente muita empregada, gente, né? Ao muita, mesmo tempo, mão de muita. obra especializada para obras grandes, né? Porque tem o passo a passo também, as pessoas que fazem o início da obra e depois as que tocam no meio fim. e a finalização. São pessoas diferentes que fazem isso? Empresa é uma, né? Às vezes um consórcio. Mas o trabalhador, sim, né? Porque tem a especialidade. Especializado em cada parte da obra, no Exatamente. início, no meio e no fim. Exatamente. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, foi um prazer recebê-las aqui no estúdio. É um papo que, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre obra, que é bem gostoso, né? Foi um Obrigado. prazer, muito obrigada pelo convite. E o convite está feito. Quando você quiser, vem tomar um cafezinho com a gente, vamos visitar as obras. Olha, você me fala, vamos num túnel, vamos numa ponte, vamos num reservatório. Nossa, que eu vou ter o maior prazer de te levar para visitar as nossas obras. Eu vou lá mesmo, com Pode certeza. ir. Obrigado pelo viu? convite, foi um Obrigada. prazer estar aqui. Prazer todo nosso. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá.